Olá, eu sou a Roberta Rocco e que bom que você está assistindo o nosso segundo vídeo da maior conferência da saúde integral. Nessa semana eu explico como é possível identificar a causa de um sintoma e como é possível reduzir a queixa do seu paciente, os sintomas, já na primeira sessão. Mesmo sintomas e doenças consideradas crônico ou incurável, recuperar a saúde física e emocional do seu paciente de forma natural, rápida e eficaz. Profissionais da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ou aqueles que desejam ingressar na carreira terapêutica e transformar muitas vidas, é possível aplicar esta metodologia. Até mesmo quem deseja cuidar da sua própria saúde também é totalmente possível. No vídeo anterior, eu falei sobre uma coisa muito importante: como aplicar a técnica e ter resultados efetivos em poucas sessões, sem a necessidade de tratamentos longos e intermináveis. E você se surpreenderá ao perceber que histórias e os conflitos dos pacientes batem exatamente com as informações que passamos para você nessa primeira aula. Se você ainda não viu a aula 1, pausa esse vídeo e clica no vídeo 1 aqui do lado que está no ar. Nesse segundo vídeo, nós vamos compreender as 4 raízes principais que causam 99% de todas as doenças e como iniciar o processo de cura do seu paciente, independente do problema ter sido instalado a longo tempo ou da intensidade do sintoma. Eu vou te ensinar algo muito valioso para aliar-se ao seu tratamento desde já. Eu vou te contar sobre as 4 raízes principais da saúde física e emocional do seu paciente. Mas antes de dizer tudo isso, eu gostaria muito de te dizer que nada disso é um milagre ou uma pílula mágica. Tudo, absolutamente tudo que você está vendo nesta série de aula foi baseado em 3 pilares: medicina milenar, estudos científicos mais recentes e a minha experiência clínica com mais de 15 mil horas de atendimento e mais de 9.700 pacientes. E essa metodologia que eu vou te apresentar só foi possível graças aos resultados. Todos esses resultados que eu tive após os meus estudos e formação no Brasil e exterior em técnicas manuais e naturais, microfisioterapia, embriologia, nova medicina germânica, física quântica, programação neurolinguística, cinesiologia aplicada, psicologia transpessoal, Psyche, neurologia e muitos outros. Durante muitos anos de estudo, dedicação e muita prática, não só nos meus pacientes, mas em mim também, eu elaborei uma metodologia completa capaz de tratar o problema na sua raiz, na sua origem, já na primeira visita. E você verá como. Dá só uma olhada nesse relato incrível. Eu senti uma dor na perna, tá? Uma dor assim constante. Ela não era assim uma dor limitante, que eu não conseguisse andar ou que eu não conseguisse fazer meu dia a dia. Sempre aquela dor, aquela dor, aquela dor. E eu fiquei com essa dor durante 7 anos. Ela não parava. Eu estava quase que ficando alucinada assim com essa dor que não parava. Ela simplesmente não parava, direto. Ela começou na sola do pé e foi subindo até a lombar. E aí quando ela estava assim realmente muito forte, eu cheguei a fazer acupuntura, eu engessei o pé. 30 dias, fiquei sem pisar no chão para essa dor que ela subia, né, do pé até a lombar. Fui no reumatologista quando não funcionou nada. Fiz ressonância nuclear, né, magnética nuclear, aquele exame que você entra lá no túnel. Fui no médico, fui na médica, fiz exames e tal. E não chegamos ao diagnóstico. E aí eu conheci a técnica através de uma amiga minha que dava aula em Itu comigo. Comecei o tratamento. Então, o que foi muito bacana nesse primeiro momento que eu procurei a Roberta, como era pontual, eu tinha essa dor e eu não queria mais ter essa dor. Criei essa consciência de que essa dor ela é uma causa totalmente emocional. Emoções, elas trazem essa dor e a gente foi tirando isso, eliminando essa memória que eu tinha, que acabava gerando essa dor. Então, essa terapia ela ajuda o seu corpo a não mais ter essa leitura biológica e aí a gente acaba ficando curado, né? O que foi mais importante, o que foi mais assim bacana desse tratamento, que ele traz uma consciência para o seu corpo, né? Então ele traz como o seu corpo ele resolve, né?
ele se cura, digamos assim, né, através da técnica. Então, o que acontece? A gente acaba sabendo o que causa essa dor, no meu caso a dor, né? E como não deixar essa dor se instalar, vasculhando e analisando. E a gente chegou realmente ao foco dela, o que causava isso, e ela foi, na verdade, como eu falo para ela, apagando, né, todas essas coisas que causavam isso, essa dor. Você faz uma terapia e isso para, né, você não ter mais aquela dor, é uma coisa assim que não tem preço. A Roberta trabalhou bastante e hoje eu não tenho mais essa dor. Não só eu não tenho mais a dor, como também muitos outros conflitos foram resolvidos. O que mais me chamou a atenção na Roberta foi principalmente a simpatia dela. Ela é uma pessoa muito delicada, uma simpática, a preocupação dela com o indivíduo, né, com a pessoa. Então a Roberta é uma pessoa preocupada, ela quer realmente ajudar, ela se preocupa com você, ela quer saber como você está, ela quer saber o seu histórico, ela te dá atenção. Não é somente, eu tô com isso, vai lá e tira isso de mim, né? A Roberta, ela consegue ser uma terapeuta. Outra coisa também que eu observei é o conhecimento dela. E ela realmente é uma menina estudiosa, é uma menina que busca, né? E a gente percebe isso. Considero muito a opinião dela. O que ela lê, o que ela percebe com essa técnica. Porque a Roberta, ela tem conhecimento e busca esse conhecimento. E esse desejo que ela tem de ajudar, de cuidar das pessoas, realmente faz com que eu me sinta muito bem acolhida e muito bem tratada. Se você acha muito difícil de cessar a dor ou um sintoma, seja físico ou emocional, em uma crise do seu paciente, sempre voltando à dor, você está no lugar certo, pois eu vou te contar como a metodologia 7 curas foi capaz de ajudar milhares de pessoas a recuperarem o seu emocional e a sua saúde, indo na causa primária do sintoma. Mas primeiro eu quero agradecer imensamente todos os comentários que foram deixados aqui na página, a interação que estamos tendo nessa semana. E eu li todos e faço questão de responder o máximo e dizer muito obrigada. Muito obrigada a todos os compartilhamentos. E estamos criando uma rede enorme com o mesmo objetivo, de trazer a saúde aos nossos pacientes de forma 100% natural e a favor da autocura do paciente. Se você tem alguma dúvida que essa técnica não vai dar certo para você ou não terá resultados com seus pacientes, eu vou te mostrar casos reais de profissionais que estão atuando na área com sucesso e obtendo resultados incríveis com a técnica 7 curas da metodologia do Programa Saúde Integral. Veja só esse depoimento. Bom, meu nome é Maurício, eu tenho 47 anos, né? E eu faço parte do Programa Saúde Integral da doutora Roberta Rocco. E eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês aí do que aconteceu comigo e o que o programa fez para mim em pouco tempo. E eu tive depressão, 3 episódios eu tive depressão. E a primeira foi com 20 anos de idade, né? 21 anos de idade. E depois com 32 anos e agora recentemente em 2011, né? Eu tive uma crise, mas não com tanta intensidade. O primeiro episódio que eu tive duraram 8 meses, aproximadamente. Eu tive que tomar medicamento por muito tempo, né, depois disso, e estava associado com o síndrome do pânico. E eu fiquei aí preso aí dentro de casa pelo menos uns 40 dias, né, sem sair de dentro de casa. E depois eu tive o outro episódio com 32 anos de idade que estava associado a uma mudança de trabalho, né? O terceiro episódio eu tive agora em 2011 com o falecimento do meu pai. Só que não teve muita intensidade, durou alguns dias, né? E mais uma vez eu fui medicado. Então o que aconteceu? Com o programa eu consegui descobrir quando que desencadeou isso. Porque até então só o medicamento, ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. E aí foi quando, através do programa, eu descobri que desencadeou esse trauma todo, essa tristeza, essa depressão e o pânico associado, né?
no meu acidente de moto que eu tive com 20 anos de idade. Foi aí que eu propriamente travei, né? Onde que começou o meu problema. Mas até chegar nesse ponto de descobrir aonde tinha desencadeado, né? Foram aí 27 anos, né? Mais ou menos. Então, eu conheci o programa através das redes sociais, né? Mais precisamente do Facebook. E foi quando eu vi os vídeos da doutora Roberta, né? E eu tive um insight aí, acho que pode ser falado assim, né? De que a simplicidade com que ela falou, como ela abordou o programa dela, explicando mais ou menos o porquê do que aquilo acontecia, né? Então eu tive uma identificação muito grande aí, com o jeito que ela falou, a abordagem dela, até a humildade de estar falando que ela já teve esse problema, né? Então por isso que ela tem conhecimentos de causa sobre isso. E aí foi quando eu resolvi me inscrever, né, para participar do curso, que a gente não chama de curso, né, chama de programa, né? Porque ele não para. Aí com os exercícios, né, todo aqueles exercícios que a gente tem dentro do programa e as técnicas, né? Que existem algumas técnicas lá que a gente faz já para fazer essa liberação do problema, né? Em busca da causa. E aí através de uma determinada técnica foi quando eu descobri que foi lá quando eu tinha 20 anos de idade, né? A partir do momento que eu apliquei a técnica, eu já tive o resultado. Me parece, né, depois agora de vários meses de curso, né? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras têm um retorno mais rápido, né? Eu tive em 30 dias. Aquela angústia, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu já não estava mais com aquele sentimento. Então é uma coisa que é muito rápido, né? E a gente costuma falar que quem tem problema emocional, né, tem pressa, né? Então é um programa, é um curso, né, que é muito rápido. A gente já tem um retorno muito rápido de bem-estar e de felicidade. E hoje eu vou compartilhar a parte da minha metodologia neste vídeo que você vai mudar radicalmente os seus resultados com os seus pacientes, tanto a nível físico quanto a nível emocional, já que ambos estão completamente interligados. Esta é a minha missão, ajudar o maior número de profissionais possíveis a ter o mesmo resultado que eu tive. E já somos centenas e centenas de profissionais. Em 2012, eu me sentia impotente com cada paciente que ligava desesperado para agendar e eu não conseguia atender a todos, porque a minha agenda já estava completamente lotada. Eu me sentia muito mal, mas muito mal mesmo em saber que eu poderia ajudar apenas 10, 12 pacientes por dia e que aquela era a quantidade saudável para eu fazer num dia. Pessoas de todo lugar, inclusive do Brasil e fora do Brasil, da Europa, vinham consultar comigo. Quando o método gera um resultado, não demora muito para isso acontecer. E eu queria ajudar mais e mais pessoas por hora. Além de ajudar pessoas nas mídias sociais, com mais de 7 milhões de views e mais de 500 mil seguidores, estamos aqui. Ensinar mais profissionais ou pessoas que querem iniciar na área e entender a fundo a técnica 7 curas. Então vamos lá. Agora eu vou te falar sobre os 4 grandes princípios base para agir na causa do sintoma de uma doença física ou emocional e que ao aplicá-lo em seu paciente, você vai ver o resultado rápido e efetivo, porque é nestas bases que estão inseridas a essência da cura de qualquer sintoma físico ou emocional. Não importa se você já fez algum tratamento no seu paciente, se esses conhecimentos básicos te faltarem, você não vai ter resultado efetivo na melhora do seu paciente. Confirmando com as pesquisas vindas da Europa, seguramente todas as doenças têm uma origem inesperada, ou seja, de um evento não esperado, um momento inesperado que pegou o paciente de surpresa e foi vivenciado de forma isolada, ou seja, o paciente se sentia sozinho nessa luta interna. Este é o início e a base de qualquer doença. O organismo, quando ele é pego de surpresa, não está preparado biologicamente para lutar, então ele paralisa e o programa de defesa inconsciente é ativado pelo sistema corporal do paciente. Portanto,
todo sintoma tem a causa, a origem num evento que ocorreu e não foi esperado. E é muito comum o paciente falar frases como: "A minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. Eu me sinto impotente." Então a pergunta que você deve fazer a seu paciente é: qual foi o momento inesperado na sua vida que te marcou de forma intensa e que você ainda não resolveu 100%? E nessa hora é comum uma resposta: nada, pois é uma defesa cerebral para não vir à tona para o consciente. Mas a mente inconsciente tem todos os eventos gravados, mesmo que o paciente não lembre. Pode ser um registro intrauterino, um trauma de infância ou mesmo uma situação difícil na adolescência. E acessar esses registros é indispensável para a melhora do paciente e é isso que nós vamos fazer aqui. Segundo princípio, a consciência do corpo integrado. Este princípio explica nitidamente que a tríade cérebro, órgãos e emoções estão diretamente ligados, como uma pirâmide mesmo. Um exemplo muito comum que eu dou nas minhas conferências é de pacientes que sofreram uma perda repentina, um abandono ou mesmo teve um sentimento que gerou uma tristeza forte, levando ao quadro de depressão e logo em seguida essa pessoa pode ter começado a engordar do nada, a inchar, mesmo mantendo a mesma alimentação. O que acontece com esses pacientes? A emoção que essas pessoas estão sentindo impactou diretamente nos rins e começou a desenvolver uma fragilidade neles, começando a gerar uma alteração física como o inchaço, juntamente a um cansaço extremo. Estas duas partes não estão separadas. Mesmo que um problema sendo físico e o outro emocional, eles estão completamente interligados. Mas os sintomas físicos e emocionais, na verdade, têm a mesma origem. E é aqui que está a questão. Quando você trata de forma separada, a cura não acontece. E por isso vemos casos de piora e mais piora, que é muito comum de acontecer. Esse tipo de problema impactou outras regiões que não foi tratado e por isso que a cura não vem. Ou seja, quando o paciente apresenta uma dor física, ele tem juntamente outras alterações como emocionais completamente ligadas a um registro também no seu cérebro que está agindo em conjunto. E para tratarmos essa tríade, não podemos focar apenas no corpo ou apenas no emocional. Nós precisamos atuar nos 3 níveis. Focar apenas no emocional, sem tratar o físico, não ajuda. Então, muitos tratamentos que focam apenas no que o paciente expõe ou fala, nem sempre é suficiente, porque há um registro equivalente no corpo físico. E para liberar, é preciso atuar em ambos. Você vai notar que cada órgão possui uma emoção envolvida e durante a anamnese com o seu paciente, você vai perceber que todas as informações batem perfeitamente. Agora vamos ao terceiro princípio, que é a consciência do histórico. Uma avaliação bem feita é a base da descoberta da causa do sintoma do paciente. E é exatamente o que fazemos nas 7 curas. Colher um histórico dos acontecimentos da sua vida e fazer as perguntas certas é o que traz o sucesso de um bom tratamento. Se o profissional não estudou as bases que geram a causa das doenças, o tratamento fica totalmente focado no sintoma e não na causa. Então, este é um dos problemas de base que infelizmente existe. Perguntas como onde dói, o que sente é o mais comum, mas há muito mais do que isso, como por exemplo, quando o seu sintoma iniciou e o que estava acontecendo na vida naquele momento. Ou perguntas bases como se o seu paciente é primeiro, segundo ou terceiro filho. Essas perguntas podem parecer insignificantes, mas sabemos que mesmo que uma mãe criando os filhos da mesma forma, eles possuem comportamentos e percepções, papéis na família completamente diferentes. E o princípio 4, de base e o mais importante, é a consciência da percepção. Toda doença faz parte de um programa de defesa do corpo, criado para proteger o organismo. O nosso corpo todo é formado por tecidos embrionários, ou seja, tecidos embrionários são divididos em 4 partes. E cada tecido possui um comportamento associado a uma emoção que vai se associar a tudo o que falamos até aqui, em uma situação impactante e inesperada vivida em isolamento. Cada órgão possui uma função ligada a uma emoção. A perda de um ente querido, uma separação inesperada, uma raiva ou aflição inesperada,
O medo ou o próprio choque por uma notícia de diagnóstico agressivo de alguma doença. Por exemplo, no caso de uma mulher que sofre de uma forma inesperada uma separação do marido, isso significa que pode desenvolver um conflito de separação, a qual pode ser de abandono, que afeta os rins, de desvalorização, que afeta os ossos, ou de perda pura, que afeta os ovários. Portanto, é a emoção, é o sentimento que determina a região que o corpo é afetado. Uma pessoa que sente dores de cabeça, enxaqueca, é uma pessoa que passou por um conflito emocional de medo de enfrentamento, de impotência, medo de não dar conta, medo do que está por vir, como foi o caso da Michele, que nós vimos no vídeo 1, em que sentia enxaquecas e se curou 100%. Tem também muitos outros casos, como o de outra paciente que apresentava artrite nos joelhos. Casos de artrite são pessoas que sofreram muito na vida, submissões com o marido, por exemplo, que foi no caso dessa paciente, por não conseguir impor suas opiniões e acaba se sentindo desvalorizado, seja sexualmente ou emocionalmente e ao longo da vida. Pensamentos como, por exemplo, ele não me valoriza ou eu tenho que aguentar isso é muito comum nesses casos. Mas é muito importante entender que a consequência depende de como o paciente vivencia essa experiência. Aquilo que é experimentado por alguém como desvalorização pode ser vivenciado por outro como abandono. Então, é a emoção por trás do conflito, é a percepção de cada um que determina a parte do cérebro que irá afetar e os sintomas físicos que vão se manifestar como resultado deste problema. Deixa eu te explicar melhor. A forma como o paciente enxerga o mundo e se relaciona com ele faz toda a diferença. E para o paciente melhorar definitivamente, tudo o que você precisa é identificar e eliminar o conflito, que desta forma o sintoma, a doença não é mais necessária e o paciente volta ao seu estado original de saúde. Bom, neste vídeo eu expliquei quais são os 4 princípios bases fundamentais e indispensáveis para ir na causa definitiva. A consciência do trauma, a consciência do corpo integrado, a consciência do histórico e a consciência da percepção. E o que você deve fazer agora? Na próxima aula eu vou responder as suas perguntas, então é muito importante que você use o campo aqui abaixo para fazer qualquer pergunta sobre essa aula ou que você use para colocar as suas dúvidas sobre o que nós comentamos. E também na próxima aula eu vou disponibilizar um plano de tratamento, mostrando como é possível identificar o momento exato do conflito do paciente, incluindo o ano, o mês e a hora. Quais são os caminhos da técnica 7 curas aplicada para liberar o sintoma na raiz? Só lembrando de uma coisa muito importante, todas as aplicações das 7 curas são técnicas exclusivas nossa. E eu vou te apresentar um passo a passo definitivo da técnica 7 curas para você entender como e por que ela funciona tão rápido de forma tão eficaz, independente do tempo e intensidade do sintoma do paciente. A Conferência Saúde Integral é apenas uma introdução de como esse conhecimento desta técnica pode impactar vida por meio de transformação da consciência, transformando a emoção do nosso paciente, a saúde, sem falar do impacto profissional que nós temos na nossa vida. Você começa do reconhecimento profissional, da agenda lotada, que vai vir como consequência natural e segura por causa dos seus resultados e transformação que você irá proporcionar ao seu paciente. Já estamos recebendo também mensagens para as pessoas que querem acessar o conteúdo completo da metodologia. E isso será possível, você poderá tornar-se um especialista nesta área. E no próximo vídeo eu vou te explicar tudo sobre a formação. Por enquanto, aproveite ao máximo esse conteúdo, já que os vídeos ficarão no ar apenas no período da nossa conferência. E eu quero saber o que você está achando dessa conferência que você assistiu até aqui. Fique de olho no seu e-mail, porque eu vou enviar o acesso ao vídeo 3 na sexta-feira, já pela manhã. Conto com você para revolucionarmos a saúde do nosso paciente. Um grande abraço! Meu nome é Cecília Marciano. Há mais de 20 anos, eu sentia dores horríveis, dores na coluna, nos pés, nos quadris. Isso me deixava muito triste, com medo, não sabia o que podia me acontecer. Tinha muito medo de ir para a cadeira de rodas, ou medo de doenças graves.
E eu não podia tomar medicamentos porque tive um problema renal, precisei de extrair o rim direito. Então não podia tomar anti-inflamatório, né, antibióticos. E eu estava ficando sem saber o que fazer. Aí olhando no Facebook eu descobri a Academia Mind, onde a doutora Roberta Rocco apresentava o programa Saúde Integral. E nesse programa ela propunha novas técnicas, tratamentos, sem uso de medicamentos convencionais. Eu resolvi fazer essa experiência e estou encantada, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, vejo a minha saúde bem melhor, a minha autoestima elevada, readquiri minha autonomia, já estou praticamente sem dores, não estou, estou conseguindo fazer caminhadas, consegui fazer uma viagem pequena, porque antes eu não conseguia, eu sentia muitas dores, não dava nem para carregar a minha bolsa. E nesse tempo, eu também percebi que meus amigos se afastavam de mim. Hoje não. Hoje eu me sinto uma pessoa inteira. Estou encantada com o que eu já aprendi no programa Saúde Integral. E para você que está tentando melhorar a sua saúde, encontrar o caminho da felicidade, faça essa experiência, vale a pena. Eu notei, a gente começou a perceber isso quando eu estava na pré-escola, onde era comum todas as crianças saírem da escola chorando porque queria voltar para casa com as mães, eu reclamava de dor de cabeça. Eu via uma espécie de luzinha piscando, não sei como explicar de forma melhor assim. É como se a gente olhasse para a luz, daí depois olha para os outros lados, tem uma luz piscando. Eu sentia essa como um pré-sintoma. Daí eu sentia uma dor atrás do olho que vinha como se fosse em cima da cabeça e daí doía, dava umas pontadas muito fortes. Todos os tipos de tratamento que me indicaram eu comecei a fazer porque não achava um motivo. Eu fiz eletro, fiz tomografia, tudo quanto é tipo de exame, eles não conseguiam achar de onde que era. E daí surgiu o termo, você tem uma enxaqueca emocional. Então o que me pediam para que eu fizesse, o que indicavam para que eu fizesse, eu fazia. Isso foi me acompanhando em todos os anos de escola até hoje. Então, nos últimos 2 anos eu estava tendo praticamente diariamente a enxaqueca. Eu tenho enxaqueca desde que eu me entenda por gente, desde que eu era pequena. E foi sempre a pior parte que eu tinha. Muitas atividades eu tive que deixar de fazer, porque minha dor de cabeça me atrapalhava em tudo. Eu era daquelas dores de cabeça que eu tinha que ficar deitada no quarto escuro, sem poder fazer nada, não era qualquer coisa que conseguia comer que parava no meu estômago, alguma coisa assim, eu passava muito mal. Então, às vezes eu precisava faltar da escola, se eu tinha algum compromisso profissional, em alguns casos mais extremos eu tinha que parar de fazê-los. E nos últimos 2 anos, como eu estava finalizando meu mestrado, acho que pela pressão que era, para a parte tanto da dissertação quanto a parte da publicação de artigos, começou a ficar uma pressão um pouco mais latente. Eu fazia francês, uma amiga, e ela que comentou comigo, falou, olha, eu estava reclamando que estava tendo uma semana seguida, de segunda a segunda com enxaqueca. Daí ela pegou e falou assim, olha, Michele, não sei como te explicar o que é esse tratamento, mas existe uma pessoa, a doutora Roberta, dá uma pesquisada e vê se você se interessa. Mas como que é um tratamento que você não toma medicamento? Como eu já arrisco todos os tratamentos que eu tenho para fazer, literalmente foi feito como mais um. Eu não me imaginava de forma alguma que tivesse qualquer tipo de resultado. Psicológico, eu fui, deu certo, que beleza. Daí depois de isso foi numa segunda, numa quinta-feira, eu tive um pouquinho de dor de cabeça apenas, que já tinha comentado que seria possível que tivesse algum tipo de dor. Como estava sendo diariamente a enxaqueca, daí a mãe perguntou, falou, filha, mas e a sua dor de cabeça? Parei assim, falei, mas dor de cabeça? Daí que eu fui lembrar que eu tinha dor de cabeça e que eu não estava tendo dor de cabeça. Comecei a notar que tinha alguma coisa a ver com o tratamento. Falei assim, porque era uma coisa tão rotineira ter enxaqueca que ficar sem enxaqueca foi meio que um susto para mim. Então
Então eu posso estar num lugar com maior quantidade de pessoas sem problema nenhum, não tem mais esse problema de ter que ficar em casa fechada, não tem como faltar com os meus compromissos profissionais por causa da enxaqueca. Eu sabia pelas pesquisas e pelo que a própria doutora havia comentado. Então daí foram tratados outros problemas, mas a minha dor de cabeça, que era o principal motivo de eu ter procurado tratamento, já não tinha mais. Desde lá para cá, foi como tirasse, assim, literalmente tirasse com as mãos. Não tinha nenhum tratamento depois, ela só falava, olha, toma um pouco de água para o seu corpo trabalhar com isso, essa informação. Começar a dar aula sem esse medo, sem esse receio algum. Então, a diferença do antes e o depois da doutora Roberta, assim, é sem comparação. Oi, meu nome é Vera, eu moro em Cotia, tenho 59 anos, tenho uma filha de 27, sou casada. Então era muito difícil, era uma pessoa amarga, eu brigava muito porque eu tinha fibromialgia e é uma doença que ninguém vê, não incha, ninguém enxerga. Então eu fui a vários médicos, tomava antidepressivos e cada vez que eu mudava de antidepressivo era uma esperança que aquilo fosse melhorar. Eu fiquei em busca desse tratamento, de algo que me curasse ou que melhorasse a minha qualidade de vida por pelo menos uns 4 ou 5 anos. Todo lugar, todo médico que eu ia só me dava a mesma coisa. Então comecei a procurar na internet algo diferente. Conheci a doutora Roberta Rocco através da Semana da Saúde Integral. Eu realmente me inscrevi, levei a sério, fiz o programa na íntegra, participei dos exercícios, dos vídeos, né, ao vivo com ela e foi muito bom, porque logo no primeiro ou segundo módulo, eu já comecei a sentir a diferença. Eu já comecei a sentir que eu estava melhorando dia a dia. Ele me ensinou a me conhecer, a conhecer as minhas emoções e as técnicas que a gente aplica e tal no programa Saúde Integral. Isso foi aos poucos, foi reduzindo as minhas dores, eu descobri que eu não precisaria mais tomar os remédios e à medida que o programa se desenrolou, eu parei completamente com os remédios. Hoje eu sou uma pessoa independente do remédio da fibromialgia. Comecei a ver que eu passei a ser uma pessoa diferente, o meu relacionamento em casa melhorou bastante, os familiares perceberam que eu passei a ser uma pessoa mais leve, mais solta, menos amarga, porque eu brigava muito, era muito chata, porque com dor, quem pode ser feliz, né? O programa Saúde Integral é uma coisa assim muito boa para quem queira procurar e achar uma cura. Gostei muito e recomendo para quem queira fazer, porque foi muito bom, é excelente. É uma coisa que agora é minha, são conhecimentos e técnicas que eu não preciso devolver para ninguém. Pelo contrário, ainda consigo ajudar mais pessoas com esse aprendizado.